Vamos dar início aí à monitoria de análise e processamento de sinais e controle de processos. Então, no encontro de hoje, vamos fazer aí alguns exercícios de revisão para quem ainda não fez a prova, né? Lembrando que a prova vai até o dia 10. Até quarta-feira, né, dia 10. Vocês têm ainda hoje, amanhã e depois de amanhã para fazer a prova. E caso necessário para o exame, teremos uma aula de reforço. Então vamos lá, análise e processamento de sinais. Então, exercício número 1, questão 2 da seção 1.1. Sinais recebem diversas classificações que são úteis para descrever suas características básicas. Dentre as classificações mais comuns estão sinais de tempo contínuo e de tempo discreto, periódicos e aperiódicos, analógicos e digitais e pares e ímpares. Considere os 4 sinais apresentados na figura 1.11. Aqui estão os 4 sinais de interesse. Vamos analisar aí as proposições. Avalie as afirmações abaixo, assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas. O sinal 1 é periódico e par. Então, observamos aqui que o sinal 1 realmente ele é periódico, repete em determinado período de tempo. E ele é par porque, ó, f de x é igual a f de menos x. Então, 1 verdadeiro. O sinal 2 é periódico e ímpar. Sim, ele é periódico e ele é ímpar, ó. O f de x é igual a menos o f de menos x. Essa é a definição de sinal ímpar. Então, verdadeiro também. O sinal 3 é analógico e de tempo contínuo. Realmente, olha, é um sinal analógico, certo? Mas ele não é de tempo contínuo, ó. A gente tem aqui descontinuidade no sinal, então ela é falsa. E 4, o sinal é discreto e não periódico. Realmente, o sinal é discreto nos intervalos de tempo discretos e não periódico. Então, 4 é verdadeiro, 1, 2 e 4. Letra A. Exercício 2, questão 1 da seção 1.2. Para analisar sinais, precisamos conhecer as funções básicas, como o degrau unitário, o impulso, a rampa e a exponencial complexa, além das operações de deslocamento e redimensionamento. Podemos usar esses conhecimentos para representar matematicamente alguns sinais reais. Avalie os 4 sinais apresentados na figura 1.22 e relacione com as seguintes funções. Então, vamos lá. Esses são os sinais, essas são as funções. G de t é igual a U de t menos 2 menos U de t menos 5. U de t é a função degrau. E aqui, quando temos aí, ó, U de t menos A é a função degrau deslocada para a direita. Então, U de t menos 2 seria aqui, ó, a função degrau aqui. E U de t menos 5, ela iria com o valor de 0 até 5, e a partir de 5 o valor seria 1. Como é uma menos a outra, ó, ela representa aí a função em A. Então, 1A. 2. G de t é igual a e elevado a menos t vezes e elevado a j, 2πt. Esse aqui, se a gente usar a relação de Euler, vai dar
cosseno de 2πt mais j seno de 2πt. Então, é uma sinusoidal. Com uma exponencial, então, a gente tem um amortecimento. Então, seria essa daqui, ó. Letra D. G de t igual a cosseno de 2πt, U de t mais 2. Então, é a função cosseno de 2πt, só que ela começa só quando? Ó, é uma função degrau com deslocamento para a direita de 2. Então, só a partir aqui de 2. Antes disso, o valor é 0. Então, 3c. E 4, G de n, essa representação aqui, ó, de sinal discreto, é sinal discreto, é menos U de n mais 3. Então, menos, é um valor negativo, né, menos 1. E ela começa aqui, ó, com deslocamento de 3 para a esquerda. Um deslocamento de 3 para a esquerda, um valor de menos 1. Então, a alternativa correta vai ser a letra A. 1A, 2D, 3C, 4B. Letra A. Exemplo 3. Questão 3 da 1.2. Vamos estipular aqui sistemas que podem ser definidos como qualquer fenômeno que manipule um sinal de entrada e produza uma saída correspondente. Há diversas formas de classificar sistemas como determinísticos, aleatórios, se possuem memória, causalidade, entre outros. Considere que o indutor é um sistema cuja saída é a corrente e a entrada é a tensão em seus terminais. Avalie e classifique esse sistema de acordo com memória, causalidade, linearidade e invariância no tempo, assinalando a alternativa que apresenta a opção correta na ordem apresentada. Então, quanto à memória, nesse sistema aí que tem como entrada a tensão e saída a corrente no indutor, lembrando aí que a fórmula aí da corrente no indutor é 1 sobre L, que é a indutância, vezes a integral da tensão vezes dt, mais a tensão no instante inicial. Quanto à memória, ela é com memória, porque o valor da corrente depende do valor anterior. Né? O valor em determinado tempo depende dos valores anteriores. Ela é causal, né? Ela não depende de valores futuros. Ela é linear, né? Vale o princípio da superposição. E ela é invariante no tempo. Se tiver um deslocamento no tempo na entrada, vai ter um deslocamento na saída de igual valor. Então, a letra é letra com memória, causal, linear e invariante no tempo. Letra B. 4. 1 a 2.1. Qualquer periódico no tempo pode ser representado por uma combinação linear de uma função senoidal com período fundamental e suas harmônicas. Para garantirmos que determinado sinal possua representação em SFCO, série de Fourier de tempo contínuo, precisamos verificar as condições de Dirichlet. E representados na figura 2.8, as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. Então, temos aqui dois sinais periódicos de onda quadrada, né, que podem ser representados aí em séries de Fourier de tempo contínuo, e vamos analisar aqui. Os coeficientes de Fourier para a forma exponencial complexa são iguais para ambos os sinais. Então, a gente pode analisar aqui, ó, que o período é o mesmo. Certo? O período aqui é o mesmo, ó, o período de 1 segundo. A repetição ocorre a partir de 1 segundo. Aqui também, 1 segundo. A amplitude aqui, ó, de pico a pico é a mesma. O que muda aqui, ó, é o patamar, né? Onde ela está. Então, a única diferença entre eles é a constante DC, exatamente isso. A alternativa correta é a alternativa. Vamos lá. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Verdadeiro. A 2 é uma justificativa do 1. Exatamente isso. Então, a letra é a letra A. Exemplo 1 da 2.2. A transformada de Fourier de tempo contínuo TFTC de um sinal é um número complexo e pode ser escrita tanto na forma cartesiana quanto polar. No segundo caso, temos x de ômega é o módulo de x de ômega vezes e elevado a j
ângulo x de ômega, em que o módulo x de ômega é o espectro de amplitude e o ângulo de ômega é o espectro de fase de x de ômega. Determine o espectro de amplitude em decibéis de um sinal, x de t igual a e elevado a menos at, o de t. Então, para saber o valor em decibéis, ele é o valor, é 20 vezes o log do valor linear. E olhando na tabela lá das transformadas de Fourier, e elevado a menos at vezes o de t é igual a 1 sobre j ômega mais a. Se eu preciso do módulo, vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de j ao quadrado mais a ao quadrado. Como é 1 sobre a mesma coisa que esse valor é elevado a menos 1, né? Usando aqui a propriedade dos logaritmos, ó, trazendo o menos para cá, ó, até a alternativa C. Certo. É a alternativa A, né? A raiz quadrada, ó, que é módulo, né? Alternativa A. Menos 20 vezes o log, a raiz quadrada de ômega ao quadrado mais a ao quadrado. 6. 2 dá 3.2. Então, sistemas de controle de processamento digital de sinais realizam amostras de sinais de interesse e os processam usando algoritmos implementados em, por exemplo, um controlador. A transformada desempenha um papel fundamental na análise do projeto de sistemas de tempo discreto. Então, vamos analisar aí as alternativas. As afirmações a seguir sobre sistemas de tempo discreto. Sistemas de tempo discreto são normalmente modelados a partir de equações de diferenças com coeficientes que podem ser solucionadas aplicando-se a transformada Z. Correto. A transformada Z é o equivalente de tempo discreto da transformada de Fourier e converte equações de diferenças em equações diferenciais. Falso. Né? Ela é o equivalente de tempo discreto da transformada de Laplace. Converte equações de diferenças em equações algébricas. E 3. A estabilidade de sistemas dinâmicos é avaliada pela posição dos seus polos. No caso de sistemas de tempo discreto, a estabilidade estará garantida se os polos estiverem dentro da circunferência unitária. Essa daí também é verdadeira, né? Então, 1 verdadeira, 2 falsa, 3 verdadeira, 1 e 3. Assinale a alternativa que apresenta as opções corretas, letra C. Filtros digitais também podem ser classificados de acordo com a característica em frequência, da mesma forma que fizemos para os filtros analógicos, como passa-baixas, passa-altas, passa-faixas e rejeita-faixas. Entretanto, esses filtros são implementados digitalmente em um computador ou um microcontrolador e fazem a filtragem do sinal após este ter sido discretizado. Preencha as lacunas a seguir e escolha a alternativa correta. Então, vamos lá. Os filtros possuem a função de transferência com um polinômio do domínio Z apenas com o numerador e a sua resposta depende apenas de momentos passados e presentes da entrada. Estes filtros sempre apresentam fase linear e reproduzem o mesmo atraso para todas as frequências envolvidas, evitando distorções do sinal de saída. Esses filtros aí são os filtros F e R. F e R. Filtro de resposta ao impulso finita. Resposta ao impulso finita. E eles são sempre estáveis. Já os filtros recursivos são de resposta ao impulso infinita. A saída no instante atual depende dos valores presentes e passados da entrada, além dos valores passados de saída. Então, a alternativa correta aí, a alternativa lá da teoria é a alternativa A. 8. A da 4.1. Então, vamos lá. O sistema da amostragem de Nikit deve ser observado sempre que formos fazer a amostragem do sinal de tempo contínuo, todo o risco da sequência de tempo completo não representará adequadamente na original. Efeitos de sobreposição espectral devem ser levados em consideração para evitar medições incorretas. Então, avalie as informações a seguir sobre a amostragem de sinais de tempo contínuo. Sinais limitados em banda devem ser amostrados com Fs maior que 2 vezes o F máximo, né? A frequência de amostragem maior que 2 vezes a frequência máxima, verdadeira. A Lysing é o efeito de superposição do espectro de frequência e deve estar presente para garantir que o sinal amostrado tenha energia máxima. Falso, ele deve ser evitado.
como que a gente evitou a aliasing através de filtros anti-aliasing. Retentores de ordem zero tomam uma amostra em um determinado instante de tempo e mantêm até o instante seguinte. Exatamente, essa aí é a definição dos retentores de ordem zero, né? Então, a alternativa correta é a letra C, a alternativa que apresenta as afirmações corretas 1 e 3. Exemplo 9, a 1 da 4.2. A complexidade computacional é uma medida da quantidade de operações necessárias para calcular a solução de um problema. Aplicações de tempo real para o cálculo da TFD, né, que é a transformada de Fourier discreta, precisam ter baixa complexidade computacional, o que pode ser alcançado com algoritmos de FT, que é a transformada rápida de Fourier. Então, avalie as afirmações a seguir sobre a TFD. A complexidade computacional da classe de algoritmos FFT é da ordem de n vezes log de n na base 2, verdadeiro. A complexidade computacional para determinar a TFD a partir da definição é da ordem de 2 elevado a n, também verdadeiro. A TFD está relacionada com a TFTC a partir de amostras em intervalos iguais de frequência, falso, a partir de amostras de frequência, não necessariamente em intervalos iguais. Então, assinale a alternativa que apresenta as opções corretas, 1 e 2, alternativa letra C. E para finalizar, análise e processamento de sinais. Então, algoritmos de alta complexidade computacional para determinar a TFD não são aceitáveis para grandes quantidades de amostras pelo número proibitivo de operações necessárias. Assim, precisamos de uma maneira mais rápida para calculá-la, isto é, diminuir a complexidade computacional do algoritmo, de forma a viabilizar a determinação da TFD, em especial para que isso possa ser feito com processadores de tempo real. Então, complete as lacunas a seguir sobre a FFT. Considere uma sequência com 64 amostras de um sinal. Serão necessárias operações para determinar a TFD a partir da definição. Como a gente viu aqui no anterior, a partir da definição serão necessárias 2 elevado a n amostras. Então, elevado ao quadrado, quer dizer, então é 64 ao quadrado vai dar 4.096. Em contrapartida, usando-se um algoritmo de FFT, pode-se determiná-la com n log de n na base 2, sendo que n é igual a 64. Isso vai dar 384 operações. Isto é aproximadamente 9,4% das operações necessárias para a definição. Essa aqui é a alternativa A. E agora vamos para o exercício de revisão aí de controle de processos. Vamos lá. Exemplo 1 da 1.1. Saber identificar a variável a ser realimentada é de extrema importância para um sistema de controle, pois a seleção de tal variável afeta tanto a modelagem do sistema dinâmico quanto o projeto do controlador para este. Por vezes, sua má seleção acarreta em um modelo que, além de estar errado, é impossível de ser submetido à ação de um controlador. As caixas d'água das residências contam com um simples sistema de controle puramente mecânico para que a água não falte nem transporte da caixa. O sistema é composto por uma boia conectada a uma haste, cuja rotação afeta a vazão da válvula, como pode ser visto na figura 1.7. Então, essa aqui é a ilustração do sistema de controle de nível da caixa d'água. Tem a entrada da água na caixa com a válvula. Aqui tem a boia, né? Conectada a essa haste, dependendo aqui do nível da água na caixa. Você tem a movimentação da haste, ele abre ou fecha a válvula. Fecha ou abre a válvula. Então, qual é a propriedade ou variável que é realimentada para o sistema de controle? Para esse sistema de controle aqui, ó, a alternativa correta seria a alternativa C, é a posição da válvula, certo? É ela que é a variável que realimenta o sistema para o sistema de controle. Letra C. Na modelagem de sistemas dinâmicos, é muito comum a utilização da transformada de Laplace, a qual é de grande utilidade para a resolução de equações diferenciais ordinárias que são obtidas a partir da modelagem de sistemas dinâmicos. Sobre a transformada de Laplace, podemos afirmar que realiza uma transformação do domínio do tempo pelo domínio da frequência. Essa aqui é a resposta correta, é exatamente isso que ela faz, né? Associa a saída à entrada do sistema, isso aqui é a função de transferência. Facilita a obtenção da entrada de um sistema dinâmico de parâmetros constantes. Não é a definição de transformada de Laplace.
É uma transformação linear verdadeiro, mas não porque a multiplicação das funções, ó, o Laplace do produto é o produto das Laplaces, isso aqui é falso. Realiza uma transformação do domínio do tempo para o domínio do período da função, falso. Então é letra A. 3. 1 dá 1.3. A modelagem de sistemas dinâmicos é a técnica de representar sistemas reais por meio de equações matemáticas para os mais diversos propósitos, como o projeto de controladores, predição de respostas, análise de sistemas, entre outros. Sobre o modelo de sistema dinâmico, considere as afirmativas a seguir. Um modelo matemático apresenta de modo perfeito o sistema dinâmico real? Falso. Não é de modo perfeito, né? De modo aproximado. As hipóteses simplificadoras que são vistas durante qualquer modelagem fazem dela uma equação inútil. Falso. A modelagem é pouco utilizada em engenharia. Falso também. Um modelo de um sistema dinâmico é uma EDO, né, uma equação diferencial ordinária, ou um conjunto delas que descreve de modo aproximado o comportamento de um sistema real. Verdadeira. E é possível traçar analogias entre os elementos e variáveis de sistemas dinâmicos de várias áreas, como elétrica, mecânica, fluídica, etc. Verdadeiro também. É correto o que se afirma em 3 e 4. Alternativa, letra E. 4. 2.1. Sistemas de primeira ordem e sistemas de segunda ordem sobreamortecidos mostram comportamento semelhante quando submetidos à entrada integral, pois não apresentam sobressinal e tendem assintoticamente ao seu valor final, que coincide com a referência. Qual das alternativas a seguir apresenta uma afirmação correta em relação a ambos os sistemas em questão? A correta é a letra E. Na resposta à entrada degrau, o sistema de primeira ordem apresenta derivada não nula, diferentemente do sistema de segunda ordem, independentemente do seu coeficiente de amortecimento, que sempre apresenta derivada nula. Então, a alternativa correta e a alternativa é. De posição Kp, a constante de velocidade Kv e a constante de aceleração Ka podem ser utilizadas como especificações para os erros em regime permanente de um sistema de controle. Considere um sistema estável com Kp igual a 1000 e avalie as afirmativas a seguir. O sistema é do tipo zero, o sinal de teste de entrada do degrau e o erro por unidade do degrau é 1 sobre 1001. Todas essas estão corretas. Ó. É correto afirmar o que se afirma em 1, 2 e 3. Também é letra E. Vamos ver aqui a resposta comentada. O sistema é do tipo zero, uma vez que apenas um sistema do tipo zero apresenta um Kp finito. O Kp aí do sistema é de 1000. Sistemas do tipo 1 e 2 tem Kp infinito. O sinal de teste de entrada é um degrau, uma vez que Kp foi especificado. Se Kp é especificado, realmente o sinal de teste de entrada é degrau. E o erro por unidade de degrau é dado por essa fórmula aqui, ó, 1 sobre 1 mais Kp. Como ele é 1000, dá 1 sobre 1001. Então, letra E. 6. Com a análise dos polos de um sistema dinâmico, além de ser possível prever o seu comportamento de acordo com uma entrada, é possível indicar se o sistema é estável ou não. Né? Os polos são as raízes do denominador. Sobre a estabilidade de sistemas dinâmicos lineares invariantes no tempo, avalie as afirmações a seguir. Um sistema dinâmico só é estável se for possível separar os sistemas de primeira e segunda ordem. Falso. Não tem essa definição aí. Um sistema estável é mais seguro para ser operado do que um sistema instável. Verdadeiro. O sistema estável ele apresenta periculosidade na sua operação. Apenas os coeficientes do numerador da função de transferência que multiplicam s elevado a n com menor que zero são relevantes para a determinação da estabilidade ou instabilidade do sistema dinâmico falso. Né? Todos os coeficientes do denominador são importantes. Por quê? Porque para determinar as raízes a gente precisa de todos os coeficientes. Sendo os polos do sistema um conjunto de números, sendo os polos de um sistema um conjunto de números complexos, se todos os polos estiverem em parte real negativa, independentemente da entrada, o sistema será estável. Realmente, para o sistema ser estável, todos os polos têm que ter parte real negativa, mas isso aqui, ó, independentemente da entrada, ó, é falso, porque dependendo da entrada, se a entrada for instável, for infinita, a saída vai ser instável. Então, é correto que se afirma em 2. Letra D. 7.
Uma maneira gráfica de observar os polos de um sistema dinâmico é por meio da utilização do plano complexo, parte real, parte imaginária. Com ele, podemos ver quais polos do sistema são mais estáveis ou instáveis. Um certo sistema dinâmico com controlador em malha aberta tem os polos indicados no plano complexo a seguir. Vamos afirmar sobre o sistema como um todo. Então, o sistema é um sistema estável, pois não tem nenhum polo nulo. O sistema é estável com todos os polos, a parte real negativa, ó, está tudo do lado esquerdo. Estável, instável, pois tem dois polos com parte imaginária negativa, 5 e 8. 3, 5 e 8. Falso, né? É 7, 8 e 9. É um sistema marginalmente estável? Falso. Ele é instável, pois tem polos com parte real imaginária positiva 2, 6 e 7. Falso. Ele é instável, pois tem polos com parte real positiva 7, 8 e 9. São esses três aqui. Então, alternativa E. Exercício 8. 3 a 3.2. É de suma importância que um profissional responsável por elaborar sistemas de controle e por lidar com sistemas dinâmicos tenha conhecimento das técnicas utilizadas para a investigação da estabilidade de sistemas dinâmicos, como as técnicas baseadas no diagrama de Bode e no lugar das raízes, pois com a utilização delas, além de aferir a estabilidade do sistema, o profissional consegue descobrir como ou se é possível ajustá-lo a fim de torná-lo estável. Sobre o diagrama de Bode e o método do lugar das raízes, todas as alternativas estão corretas. Então vamos lá. Só podemos utilizar o diagrama de Bode no lugar das raízes em sistemas estáveis. Falso. A gente consegue visualizar a instabilidade nessas técnicas aqui. O diagrama de Bode mostra o pico de ressonância na frequência em que o sistema apresenta maior sobressinal em sua resposta transitória. Falso. O diagrama de Bode é para regime permanente. No método do lugar das raízes, a quantidade de trechos que vão para o infinito é igual à quantidade de polos que existem a mais do que zeros no sistema. Verdadeiro. 3 verdadeiro. A margem de fase do diagrama de Bode é uma das maneiras de aferir a estabilidade do sistema, além de permitir que sejam feitas alterações nele até um limite de estabilidade marginal, também verdadeira. E a saída de um slit, em regime permanente, apresenta a mesma frequência de oscilação que sua fonte de excitação, também verdadeira. Então, 3, 4, 5. Resposta correta, letra E. Exemplo 9, 1 a 4.1. Existem ações básicas de controle que podem ser aplicadas nos sistemas dinâmicos, e, em geral, são as mais simples de serem implementadas na prática e solucionam uma grande gama de problemas de controle quando bem ajustadas. Em relação às ações básicas de controle, leia as afirmações a seguir. Então, vamos lá. A ação de controle proporcional corresponde ao fator de ganho do diagrama de Bode? Isso mesmo, elas têm essa correlação, essa aqui é verdadeira. A ação de controle liga-desliga não pode ser utilizada em sistemas pneumáticos, pois não é possível desligar o ar atmosférico. Falso. Existe também a ação de controle em sistemas pneumáticos, eletrônicos e hidráulicos. As ações básicas de controle devem ser utilizadas separadamente. Falso. Você pode usar elas separadamente ou em conjunto. E a ação de controle proporcional é pouco utilizada. Falso. É a mais utilizada por causa de sua impossibilidade de atuar no erro de regime. Falso também, né? Ela é muito utilizada, apesar de que a ação que atua no erro de regime é a integrativa, certo? Então, é correto que se afirma em 1 apenas, letra B. E para a gente finalizar aí, ó, exercício 10, 1 da 4.2. As básicas de controle são muito utilizadas na indústria por serem fáceis de implementar e por haver técnicas de sintonia para seus parâmetros, que permitem que seja obtida uma resposta estável de maneira ágil, sem ser necessário que se tenha conhecimento do modelo físico-matemático da planta ou processo. Sobre as ações básicas de controle proporcional, integral e derivativo, analise as afirmações a seguir. 1. O ganho do controlador proporcional geralmente é aquele que analisamos no gráfico do lugar das raízes de um modelo dinâmico. Verdadeiro. É aquele K que a gente analisa no método do lugar das raízes, é o ganho do controlador proporcional. 2. O controlador do tipo proporcional integral só deve ser utilizado quando houver erro de regime. Ele é recomendado quando há erro de regime, mas não só nesse caso. Então, essa daqui é falsa.
3. O controlador PID pode ser utilizado e sintonizado mesmo quando não houver conhecimento do modelo dinâmico do sistema a ser controlado? Verdadeiro. Então, a gente pode usar as técnicas de sintonia mesmo você não tenha em mãos o, o modelo matemático dinâmico, né? A modelagem dinâmica do sistema. Então, 1 e 3 estão corretas. Então, D. Então, com isso, a gente termina aí análise, processamento de sinais e controle de processos. E bom estudo a todos.